Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Tem momentos em que Deus nos leva ao deserto. O deserto representa um tempo de provação, marcado por dias em que o nosso sofrimento parece que não vai ter fim. Esse deserto pode ser espiritual, que é quando a pessoa esfria no seu relacionamento com Deus e com a igreja. Pode ser emocional, que é quando um relacionamento que você tinha é destruído, ou até mesmo quando perdemos alguém na nossa vida que amávamos muito e sentimos profundamente aquela dor. Pode ser um deserto financeiro, um tempo de poucos recursos, desemprego, de vendas escassas, muitas dívidas, etc. O deserto também pode ser físico, marcado por uma enfermidade grave, onde a pessoa se vê envolvida com tratamentos, remédios, e muitas vezes os recursos da medicina acabam e a pessoa não é curada. A maioria das pessoas tem medo de enfrentar o seu tempo de deserto pessoal, mas para muitos de nós ele é necessário, porque ali o nosso caráter é forjado e também aprendemos a depender dos recursos de Deus. Agora um conselho: não vá para o deserto por sua própria vontade. É diferente quando Deus te leva ao deserto. Se eu mesmo buscar esse caminho, sem a direção de Deus, eu posso morrer ali mesmo. Talvez o deserto que você enfrenta hoje na sua vida seja fruto de suas próprias escolhas. Mesmo assim, você pode se arrepender e pedir a Deus que te socorra, pois Ele é misericordioso para nos salvar. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele mesmo cuida de nós. Por isso não devemos nos preocupar, pois Ele vai providenciar tudo o que for necessário para o nosso sustento e para a nossa vitória. Se você está passando por um deserto, ouça isso. Não busque atalhos. Deus traçou um caminho para Israel atravessar. Essa jornada tinha uma razão de ser, e não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir dela. Por mais que te ofereçam atalhos para sair do deserto, espere o tempo de Deus. Os atalhos representam soluções fáceis que acabam complicando a nossa situação mais ainda. Desertos são feitos para atravessar. Outra coisa, tenha paciência. Se o deserto ainda não passou, é porque Deus ainda tem um propósito, mas Ele está no controle. Eu quero orar por você. Pai, sabemos que no deserto o Senhor é quem nos dá a direção, e em Ti temos a certeza de que vamos ser conduzidos até chegar na terra da promessa. Muitas vezes não entendemos algumas coisas, mas temos a certeza de que podemos contar com a Tua provisão, Senhor. Não importa o quanto esteja difícil o momento na nossa vida. Sabemos que mesmo no deserto, a Tua presença está conosco. Por isso, eu te peço que olhe para nós, que estamos passando por um tempo de escassez em nossa vida. Dê-nos força para continuar essa caminhada. Dê-nos os recursos necessários para vencer esse período tão complicado, tão difícil, e que possamos chegar a um tempo de refrigério na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.